Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos reunidos aqui para falar sobre o assunto que é pneumotórax. Antes da gente iniciar nessa parte aqui que fala do reconhecimento, para a gente ter uma ideia do que é o pneumotórax, tem uma imagem aqui ó, que explica bem o que é o pneumotórax. Aqui ó, nós vamos ter os pulmões, certo? E esse pulmão aqui, ó, tá acontecendo um pneumotórax aqui. O pulmão, ele é envolvido por duas pleuras, a pleura parietal e a pleura visceral. Então, o que acontece? Quando há uma lesão no pulmão, no tórax, essas pleuras vão ser preenchidas por ar entre elas. Então, vai haver uma compressão no pulmão por causa do ar que está entre elas. Então, aqui está havendo a penetração do ar aqui e, consequentemente, vai haver um acúmulo de ar nesse espaço aqui e empurrando o pulmão para o interior da sua cavidade aqui. Consequentemente, quando a pessoa inspira, ela não consegue encher o pulmão de ar, certo? Então tá mostrando aqui, ó, ar no espaço pleural e o pulmão colapsado. E vai entrando bolhas de ar, certo? Então só para a gente ter uma ideia do que é o pneumotórax. Agora vamos para o conteúdo. Pessoal, lembrando o seguinte, como nós estamos fazendo o estudo do protocolo de resgate do Corpo de Bombeiros, caso esse conteúdo faça sentido para você, caso tenha alguma dúvida, curta aí o vídeo, comentem. Se fizer sentido e você quiser ajudar alguém, você pode compartilhar o vídeo também, certo? Então vamos lá, ó, pneumotórax. Conforme o manual. Então a gente teve uma ideia do que é o pneumotórax com essa imagenzinha aqui, ó, certo? E agora aqui, ó, nós vamos ver o que está no protocolo, no protocolo. Então, como a gente está fazendo um estudo desse protocolo para a questão de prova, para a questão de provas internas ou concurso, enfim, para a questão de quando a gente for avaliado com base nesse protocolo. Então, número 1 aqui, ó, o reconhecimento. Vamos nos ater principalmente às informações que estão aqui. Reconhecimento: pneumotórax simples ou fechado, dor torácica empontada, ventilatório dependente, dispneia, que é uma sensação de falta de ar, redução do murmúrio vesicular no hemitórax da lesão, hipertimpanismo local, hipersonoridade durante a percussão da região superior do tórax. Então você vai ter uma série de características envolvendo principalmente o lado do tórax que está lesionado, entre a sensação de falta de ar mesmo, questão dos sons que o pulmão faz, eles vão estar de forma diferente, com ruído de líquido, de bolhas. Então, são todas essas características relacionadas com o pneumotórax simples ou fechado. Já o pneumotórax hipertensivo e aberto, lesão no tórax com franca comunicação entre o ar ambiente e a cavidade pleural, evidenciada pela visível passagem de ar através do ferimento. Geralmente é produzido por objetos perfurantes ou lesão por arma de fogo, então objetos perfurantes, armas de fogo ou ainda arma branca, e ocasionalmente por trauma contuso. A pessoa cai sobre alguma estrutura e essa estrutura faz um corte, né, contuso ali no tórax da pessoa. Por exemplo, eu participei de um atendimento uma vez que a pessoa colidiu contra uma caçamba e o tórax da pessoa abriu, bateu na costela dela ali e ela abriu o tórax. Então era visível o pulmão movimentando ali enquanto a pessoa respirava. Então é uma situação de um trauma contuso. Trauma contuso. Continuando aqui, ó, podendo apresentar ainda desvio de traqueia
dilatação das veias do pescoço, a questão da veia jugular e sinais de choque, tá? Da jugular. Vocês podem imaginar aqui, ó, a questão do pescoço e a traqueia. A traqueia tem o pomo de Adão. Quando há o desvio, essa traqueia ela vai ser empurrada para algum lado. E as artérias e veias aqui do pescoço elas vão estar bastante volumosas, vão estar bem destacadas, certo? Então, eu vou fazer o desenho de novo aqui para ficar mais entendível. Então, o pescoço da pessoa. Certo? Então, a traqueia que é no centro aqui, ela vai deslocar para um determinado lado, de acordo com a lesão, certo? E as veias e as artérias aqui, ó, elas vão estar bastante inchadas, bem destacadas, tá? Então é isso. Vamos lá. Já na conduta, que é o item 2, o que a gente vai ver, ó? Número 1, sempre avaliar e priorizar a segurança no atendimento, beleza. Iniciar a avaliação XABCDE e intervir conforme necessidade, tranquilo. Aqui começam os pontos importantes, ó. Atendimento ao pneumotórax inicia-se na letra B. Ou seja, você estabiliza as vias aéreas e abre as vias aéreas para a pessoa respirar. Estabiliza a cervical e abre as vias aéreas. No B, você vai avaliar a frequência respiratória e a qualidade dessa respiração. E, consequentemente, você vai encontrar o pneumotórax. Então, aí, a partir desse momento, ó, esses próximos itens aqui, ó, todos fazem parte do 3, beleza? Todos fazem parte do 3. Manter as vias aéreas pérvias aspirando a cavidade oral, se necessário. Fornecer oxigênio a 12 a 15 litros via máscara se a saturação de O2 menor que 94%. Fica atento com isso aqui, ó. Estamos falando via máscara. É óbvio que se escrever catéter aqui, você vai achar estranho, porque catéter, o fluxo de oxigênio é bem menor. Não chega a esse volume aqui. Mas fica atento em caso de prova, certo? Porque aqui está sendo bem específico, está dizendo via máscara. Observar sinais de insuficiência ventilatória. Em caso de hipoxemia, saturação de oxigênio menor que 90%, associado à redução da frequência ventilatória. Administrar ventilações com AMBU e reservatório de oxigênio. Então você coloca ali o oxímetro para fazer essa avaliação da saturação de oxigênio do sangue da vítima. À medida que você percebe que ela está menor que 90%, você vai agir e vai fazer essas ventilações com o AMBU e o reservatório de oxigênio, certo? Então é necessário você monitorar a oximetria da vítima. Quarto aqui, ó. Avaliar parede torácica anterior e posterior, se possível para a detecção do ferimento. Então você já suspeita que há um pneumotórax. Então o que você vai observar? Você vai fazer uma inspeção manual ali na parte anterior e na parte posterior do tórax da vítima para encontrar as lesões, tá? Um possível ferimento. Às vezes não vai encontrar uma entrada ou uma saída do ferimento. Por exemplo, uma arma de fogo vai deixar uma entrada e uma saída. Às vezes você vai encontrar um hematoma, um edema no tórax da vítima e você vai perceber que ela, pela cinemática do trauma ali, você vai perceber que ela ganhou um grande choque ali, um grande trauma naquela região e pode ter lesionado ali a questão das paredes que protegem, que revestem o pulmão. Então, ficar bastante atento quanto à questão da inspeção do tórax. Aqui, vamos lá de novo, avaliar a parede torácica anterior e posterior.
se possível, para detectar o ferimento. Cobrir imediatamente o ferimento com curativo oclusivo de 3 pontos, 3 lados, de fixação com plástico, tem que ser plástico ou papel metálico, mantendo a abertura para baixo. Então você vai colocar, vamos supor que seja dessa forma, um curativo plástico ou de material metálico, e você vai fixar 3 pontas, deixando uma ponta livre. Por que isso? Porque quando a vítima respirar, esse curativo ele vai fechar, ele vai vedar o ferimento. Então ele vai colabar na parede do tórax. Quando a vítima expirar, o ar vai ser empurrado para fora, o plástico aqui vai descolar do ferimento e o ar vai sair nessa ponta que está solta, certo? E isso vai diminuir a pressão interna do pulmão da vítima, da caixa torácica. 6. Se a vítima se ela já possui o curativo em alguma lesão penetrante do tórax, retirá-lo imediatamente para a liberação da pressão, descompressão e ocluir novamente. Isso pode ser repetido periodicamente. Caso esse curativo ele seja de 4 pontos, vou até mudar a direção dele aqui, ó. Caso ele seja de 4 pontas lá, ó, presas, então ele não vai soltar, o ar não vai soltar. Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que retirar para o ar que está acumulado ali entre as paredes parietais, as paredes das vísceras ali do pulmão, esse ar que está entre elas, ele saia pela abertura e, consequentemente, melhore a condição de respiração dessa pessoa. Então, vai haver a descompressão quando você retirar esse curativo. A partir que a vítima tenha um determinado conforto, um certo conforto, você vai ter que colocar novamente para que quando ela inspirar, o ar não volte a entrar entre as pleuras ali, certo? Então, quarto, solicitar apoio da equipe de suporte avançado de vida ou iniciar a remoção precoce. Então, no quarto aqui você tem duas opções, ou você chama uma equipe de suporte avançado, ou você vai iniciar a remoção precoce, ou seja, o quanto antes você vai sair do local para essa vítima ter um atendimento imediato. Continuando aqui, ó, 5. Então vocês viram aqui, ó, só para relembrar, o 3, o atendimento ao pneumotórax inicia na letra B, e a gente vai ter essas 6 condutas aqui no 3. Aí, a partir do quarto aqui, ó, aí a gente já vê a questão do atendimento, da sequência, ou suporte avançado, ou iniciar a remoção precocemente. 5. Se conseguir descomprimir, monitorar para a ocorrência de novo esforço respiratório após a abordagem inicial. Então, você conseguiu descomprimir, tirou lá o curativo e descomprimiu. Então, você vai continuar observando ali para não voltar até aquela situação que estava inicialmente. 6. Em caso de piora do esforço respiratório, remover o curativo de 3 pontos para permitir a descompressão da tensão acumulada, fixando-o novamente em seguida. Então, aqui ó, a gente viu que essa situação aqui, a princípio seria a nossa melhor opção. Só que essa situação ela pode se tornar igual a essa, permitindo o acúmulo entre as pleuras ali, certo? Então, entre a pleura visceral e a pleura parietal. Então, pode acontecer de que esse curativo de 3 pontas se torne um curativo de 4 pontas, por assim dizer. Ele vai estar fazendo a mesma função, vai estar vedando totalmente o ferimento e não permitindo a troca de ar de forma adequada.
Então, quando acontecer isso, a gente vai retirar, a gente vai voltar para essa situação aqui, ó. Então, aí, nesse caso, a gente vai remover o curativo de 3 pontas, permitindo a descompressão. E depois nós vamos fixá-lo novamente. 7. Considerar a possibilidade de ocorrência de parada respiratória. A vítima está tendo uma tremenda dificuldade para respirar e, às vezes, uma perda de sangue significativa. Consequentemente, ela não está oxigenando bem. Ela pode chegar a ter uma parada respiratória. Então, a gente tem que ficar bastante atento nesse ponto. Nesse caso, ó, continuando, nesse caso, iniciar ventilação sob pressão positiva utilizando o ambu com reservatório após a aplicação do curativo valvular de 3 pontos, que é aquele que a gente viu aqui. 8. Continuar com a avaliação primária, não demorar na cena. Ele está repetindo novamente aqui. Se você não conseguiu o suporte avançado, como estava dizendo ali em cima, você tem que deslocar precocemente. Não conseguiu esse, então você faz isso aqui, não demorar na cena. Prevenir choque e fornecer suporte ventilatório conforme demanda. Realizar a avaliação secundária somente se a vítima estiver estável. Estabilizar e priorizar a movimentação na prancha scoop, elevação em cavaleira, rolamentos no solo e posicioná-la sobre a prancha longa. 12. Observar o algoritmo de restrição de movimentos da coluna vertebral. E 13. Informar as condições da vítima ao centro de operações, pedir suporte avançado se estiver disponível e, caso não esteja, transportá-la para o hospital regulado ou de referência. Então é isso aí, tá? Só tem um ponto de atenção esse assunto, que é o seguinte, ó, a vítima com pneumotórax requer intervenção de suporte avançado com urgência. Então, se o suporte avançado ele não vai até o local, então você vai ter que levar a vítima até o local onde o suporte avançado está, que seria o atendimento hospitalar, não seria mais o pré-hospitalar, então seria o hospitalar. Então, é uma situação bastante grave, difícil de lidar com ela, porque às vezes pode ser uma lesão muito grande, então é uma situação difícil, complicada, mas é um assunto de extrema importância para a gente agir da forma mais adequada e atender a vítima da melhor forma possível. Bom, pessoal, nesse ponto a gente encerra o assunto. O próximo vai ser trauma abdominal fechado. Esse assunto de pneumotórax, ele é muito importante mesmo, e essas lesões são extremamente graves, colocando sempre a vida da vítima em risco. Então é importante a gente rever aí o assunto e tentar entender um pouquinho melhor para que a gente possa fazer o melhor atendimento possível. Lembrando que o intuito desses vídeos é sempre para a gente aperfeiçoar aí os nossos atendimentos, para que nós possamos compreender o que o manual está trazendo. E caso vocês tenham alguma dúvida aí, podem comentar aí, podem fazer nos comentários. Na medida do possível eu vou respondendo. E se fizer algum sentido para vocês, compartilhem com os demais socorristas que fazem parte aí do serviço de vocês, da comunidade de vocês, beleza? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.